aqui. Então, uma boa tarde a todos, sejam todos muito bem-vindos ao terceiro dia do nosso evento Sinergia. Estava comentando com os colegas aqui do meu sentimento de felicidade que tem sido nesses dias aí que já se passaram. Né? Primeiro dia tivemos uma discussão ampla aí dos 10 anos do Programa Nacional de Segurança do Paciente, né? Tivemos o Péricles, o Vitor, a Luciana Oê, a Helenara, foi assim, muitos insights, coisas muito legais para a gente debater. E, entre elas, uma das que despontou foi a questão do financiamento, que nós debatemos ontem também, foi uma mesa bastante interessante, a questão de como financiar as políticas públicas e privadas também, nos hospitais privados, para financiar a segurança do paciente. E hoje nós vamos ter um segundo tema extremamente especial, também muito caro para todos nós, que é a parte educacional, que a gente sabe que tem um gap bastante grande hoje ainda na formação dos profissionais da saúde, seja de nível superior e seja de nível técnico também, em princípios de segurança do paciente. Então, antes da gente começar a mesa de hoje, eu quero mais uma vez agradecer aos nossos patrocinadores, a Seguros Unimed e a Bayer, que têm propiciado para a gente a oportunidade de fazer este evento, né? E passar para vocês a mensagem, então, dos nossos patrocinadores. Muito obrigado a Seguros Unimed pelo apoio que ela tem nos dado. E agora vamos ver o nosso vídeo institucional da Bayer. Um agradecimento especial à Bayer também, principalmente a Thaís e ao Gustavo, aí, que são os nossos líderes nesse processo de parceria. E a Bayer é a Seguros Unimed já era nossa parceira há algum tempo, e a Bayer é uma nova parceira, espero que seja uma parceira de vida longa, aí, se Deus quiser, né? Então, muito obrigado. E hoje, então, a gente abre espaço para a gente conversar com a Bayer, né, para ouvir um pouquinho da Bayer sobre o trabalho que a Bayer tem feito na questão do engajamento do paciente e nas questões relacionadas à segurança do paciente. E para isso, então, eu quero convidar para dividir o palco comigo aqui a Thaís Moreno, que é gerente executiva de Advocacy e Estratégia de Engajamento da Bayer e atua na área de relacionamento com pacientes e as associações de pacientes já há mais de 15 anos. Tendo na sua carreira formada em grandes empresas, né, como a Novartis, a Sanofi, a Bristol Myers Squibb e atualmente está aqui na Bayer. E na sua jornada profissional, ela promoveu capacitação sobre protagonismo e empoderamento do paciente para mais de 100 associações de pacientes e para pacientes com diversas condições clínicas. Thaís, é um prazer te ter aqui com a gente, né? E já de cara eu quero te perguntar o seguinte, né? Tu que trabalha, então, numa área da indústria
que lida diretamente com as representações de paciente, com as associações e com os pacientes diretamente, né? Como que a indústria farmacêutica atua nesse papel de auxílio na jornada do paciente? Muito bem-vinda. Obrigada, doutor Salvador, obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui participando desse evento com vocês, né? Um tema tão relevante e o nosso maior bem, que é o paciente, né, doutor Salvador? Então, às vezes a pessoa fala, poxa, a indústria, ela está aqui porque ela quer vender remédio, ela quer ter o lucro, mas, na verdade, doutor Salvador, o principal ponto que importa para a gente, que a gente fala muito em propósito dentro da companhia, é o paciente. E hoje a indústria ela tem áreas específicas para comunicar com esse player, né, que é o nosso consumidor final, que é o paciente. Então, a área de advocacy, que é a que eu atuo hoje, é uma dessas áreas, assim como o saque, relacionamento com o paciente, são áreas realmente que foram criadas na indústria para poder promover educação para esse paciente. O paciente que ele é educado, que ele tem informação, ele consegue ter um manejo melhor da saúde dele, e isso tem tudo a ver com a segurança dele no final do dia. Então, a gente, como indústria, doutora, a gente consegue criar, por exemplo, plataformas educacionais, né? Sites para promover educação sobre as patologias. A gente faz parcerias com associações de pacientes, né, que conseguem comunicar diretamente com eles para promover educação, informação, para ser um canal de comunicação para tirar dúvidas no momento que ele tem um diagnóstico. A gente consegue promover materiais como guias, doutor, de como tirar o melhor proveito da consulta médica. A gente sabe que o valor de uma consulta médica, o tempo, né, o valor comparado com o tempo, é muito valioso. Então, quando o paciente ele vai melhor preparado para uma consulta, ambos ganham, o médico e o paciente, porque o médico já vai estar lidando com uma pessoa que tem conhecimento, um conhecimento de base sobre o que ele está fazendo ali, né, adquirindo a informação que o médico está passando, e ambos vão poder tirar o maior proveito para lidar com esse papel do protagonismo da saúde que a gente fala. Então, a nossa missão, doutor, é promover saúde. E o primeiro caminho para isso é a prevenção. Então, a prevenção é uma outra linha que a gente educa e capacita muito os nossos pacientes, porque se ele previne, ele evita de chegar a um diagnóstico e a uma doença. E se ainda assim o paciente chegar a um acometimento, a uma doença, nós estamos aqui para proporcionar tecnologias que tragam mais qualidade ou prolongamento da vida desse paciente. Tu mencionaste a palavra protagonismo algumas vezes, e essa palavra apareceu muito ontem no nosso debate de financiamento, né? Porque o setor saúde está tendo que se reinventar, né? Antes tu tinha basicamente a indústria, tu tinha de um lado o prestador de serviço, do outro lado o pagador de serviço, né? E com um certo cabo de guerra e a indústria no meio. E eu tenho visto cada vez mais um esforço, pelo menos, de botarem esses players, ou os stakeholders, como dizem, né? Todos eles voltados com o paciente no centro de verdade, né? Então, acho que é uma postura nova, acho que a gente ainda está engatinhando nisso, mas tem sido muito bacana ver esse movimento que a indústria tem feito, né? Não só de compor com esses outros atores, mas de realmente tá mais próximo do paciente, né? E nesse sentido, Thaís, eu queria te perguntar assim, quais os teus principais desafios, assim, que desafios que tu encontra nesse meio, né, que na tua visão ainda prejudicam o paciente de ser um protagonista da sua saúde? Olha, doutor, quanto mais a gente atua com o paciente, mais a gente vê que ainda existe uma carência gigantesca de educação sobre manejo de saúde.
E hoje em dia, vou falar um pouquinho da minha vivência, uma coisa que eu convivo diariamente, não só na indústria, mas com parceiros. O mundo está muito tecnológico, tudo é digital, tudo é aplicativo, é informação. E muitas vezes, quando a gente olha o nosso horizonte, né, o Brasil como um todo, a gente vê que nem todos os pacientes estão no mesmo patamar da tecnologia. Então, acho que um desafio que é uma via de mão dupla, ao mesmo tempo que ele facilita e ele nos ajuda a atingir cada vez mais pessoas, a tecnologia ela tem que ser dosada. A gente entender, doutor, que tem pacientes que ainda não têm acesso a tudo que é digital. Então, para esse público, é importante que a gente ainda tenha nos consultórios, nos ambulatórios, a velha e boa comunicação escrita, um folheto, uma pessoa que passe orientação para o paciente, porque senão a gente vai ficar sempre engatinhando na educação, ele nunca vai saber como permear o sistema e ele não vai virar protagonista. Então, acho que é um desafio, como eu falei, doutor Gi, é uma mão dupla. É uma tecnologia, uma coisa que ajuda muita gente, mas que a gente não pode deixar de olhar também para aquele público que ainda não atingiu o mesmo patamar e precisa ainda daquela pessoa dando informação, um folheto, participando de um mutirão de saúde, para realmente a gente conseguir promover a educação para o maior número de pessoas possível. Legal. E Thaís, quando tu fala com o paciente direto, assim, o que tu diz para ele? Como é que ele pode ajudar a gente, né, para manejar a sua própria saúde? Como é que tu te posiciona? Olha, doutora, eu acho que assim, o paciente ele traz tantas pérolas, tantas coisas relevantes para o nosso trabalho, e que muitas vezes a gente, na correria do dia a dia, a gente só trabalha, a gente entra naquele modo maquinário e vai fazendo coisas. E a gente acaba deixando um pouquinho de lado, às vezes, a escuta de realmente ouvir o que aquele paciente tem para falar para a gente. Então, acho que assim, uma ação que a gente faz na indústria, e acho que o meu sonho era ver isso acontecer cada vez mais em ambulatórios, em hospitais, é a roda de paciente, né? Que na indústria a gente chama de advisory board, que é o nome bonito que a gente dá para o tema, mas é a gente ouvir. E a gente cresce tanto, doutor Salvador, quando a gente consegue entender e ouvir diferentes realidades do paciente, que às vezes a gente está com um plano de ação que é lindo para a indústria. A gente faz aquele PowerPoint, a gente apresenta, nossa, a gente ganha prêmio. Quando você vai levar essa ideia para um advisory board, que você tem pacientes do Brasil inteiro, você vê que, às vezes, a tua ideia, ela cabe para 2 pessoas. E o resto não vai poder assimilar, não vai poder tirar proveito. Então, acho que uma forma que daria para ajudar muito a gente como indústria, os gestores, os médicos, é a escuta e ouvir nesses eventos. Vamos tentar conectar os pacientes, colocar numa sala e ouvir a realidade. Às vezes é uma solução tão simples, doutor Salvador, que a gente pode promover e que vai fazer tanta diferença na jornada dele, e a gente está pensando em coisas mirabolantes que não vai ter acesso. Então, a famosa escuta ativa, né, Thaís? Exatamente. Ouvir de verdade as pessoas, né? Muito bom. Thaís, eu quero mais uma vez te agradecer demais o apoio que a Bayer está nos dando institucionalmente, né? Desejar que essa nossa parceria seja de longa data e te pedir para deixar uma mensagem final aqui no nosso evento em nome da Bayer. Acho que, em primeiro lugar, doutor, que eventos como esse continuem sendo promovidos, que acho que a gente está falando agora sobre educação. No caso aqui do paciente, mas todos nós precisamos estar aqui reciclando mensagem, ouvindo coisas novas,
para cada vez poder desempenhar o nosso trabalho melhor. E eu vou reforçar, doutor, vamos ouvir os nossos pacientes. A gente aprende muito, muito, muito com cada fala. Às vezes é um caso que ele está precisando contar e a gente está aqui com aquele tempinho apertado. Ele fala, ai meu Deus, olha a agenda. Mas é uma fala que ele acaba colocando na consulta e a gente consegue colocar o paciente numa posição de protagonismo que ele nem imaginava. Porque você consegue captar a atenção dele, você cria uma empatia com ele e você mudou toda a jornada de saúde dele a partir daí. Então, acho que era essa mensagem que eu queria fechar aqui. Vamos, como o doutor Salvador colocou, colocar o paciente no centro e não só. Vamos trazer esse paciente para construir com a gente, porque é ele que sabe qual é a necessidade da ponta. Isso mesmo. Muito obrigado, Thaís. Obrigado. E acho que isso tem tudo a ver com o que a gente vai falar hoje. E eu vou aproveitar o teu gancho para convidar a nossa coordenadora do dia hoje, a minha grande amiga, Giovanni Lolato. Para quem não conhece, né, a Giovanni é administradora de empresas, ela tem MBA em gestão em saúde e controle de infecção, também é especialista em qualidade e segurança do paciente pela Universidade Nova de Lisboa, em Portugal, e mestranda, não sei nem se já não terminou, ela é mestranda ainda de gestão e metodologias de qualidade e segurança da atenção e saúde no Instituto Avedes, eu nunca sei falar isso, Gil, Avedes Dona Bedian, isso, né? Isso, muito bem. Na Espanha, né? Além disso, ela coordena, é docente de vários MBAs, de pós-graduação, cursos de curta duração, de gestão e qualidade, né? E, no meio disso tudo, ela ainda é gerente geral da ONA, né? No meio dessa coisa toda, ainda tem que tocar a ONA inteira, né? Mas se tem alguém que pode nos ajudar a coordenar esse painel sobre educação, é a Giovanni. Giovanni, um prazer mais uma vez te ter com a gente, né? Tu também é uma parceira de longa data aí. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite e os trabalhos agora estão contigo. Muito obrigada, Salvador. Obrigada pela receptividade. O prazer é todo meu, em nome da ONA, de estar aqui. Então, obrigada por essa oportunidade de estar aqui discutindo esse tema tão relevante, né? E só queria falar, Thaís, assim, olha, muito legal a tua fala, e eu diria que toda essa questão da tecnologia ela tem que ser com responsabilidade e ser acessível, né? Muito legal, adorei o que você trouxe aí, parabéns pela tua fala. E nós estamos aqui hoje para conversar exatamente sobre esse tema que é tão relevante e tem um impacto tão grande no setor saúde, né? Que é a educação. Eu gostaria de, primeiramente, dar as boas-vindas a todos vocês que estão aqui hoje, que estão nos prestigiando. Espero que, de fato, a gente possa aí agregar muito com esse conteúdo, trazer grandes reflexões para vocês, que vocês possam sair daqui com alguma chamada para ação, né? O que eu vou fazer de diferente lá na minha instituição depois desse painel de hoje e principalmente depois dessa semana toda, né, Salvador, que amanhã fecha aí com chave de ouro também, com o Salvador e seus convidados, para que a gente possa aí, né, fazer uma semana com muito conteúdo e bastante agregadora. Então, esse evento que a Safety4Me está realizando, né, entre as grandes oportunidades, né, que a Safety4Me visualiza e que nós, né, podemos visualizar hoje aí no Brasil em relação ao Programa Nacional de Segurança do Paciente para incrementá-lo, né, e acelerar também esse movimento nacional, a educação, sem dúvida, é um grande pilar, né? Eu, particularmente, aí, como o Salvador comentou, graças a Deus já sou mestre, Salvador, já concluí. Então, particularmente, defendo muito isso e acredito muito que a educação, independente da frente que a gente vai estimular dentro das organizações de saúde, a gente já tem aí um grande caminho e ela é o grande elo para a gente se transformar, né? Educando as pessoas, trazendo conhecimento, é que a gente vai cada vez mais trazer também a criatividade, inovação, ideias diferentes que possam ser viabilizadas e colocadas em prática aí dentro das organizações de saúde. Então, a gente tem, né, várias iniciativas aí no território nacional em relação à educação e como fortalecer cada vez mais, né, os conceitos de segurança do paciente na educação e tornando até disciplinas aí voltadas para a segurança do paciente como obrigatórias, o que é muito legal, né, gente? Cada vez mais vem se fomentando isso.
Inclusive, né, teve um guia que a Organização Mundial da Saúde divulgou, publicou há pouco tempo, trazendo aí disciplinas para a segurança do paciente, né, com dimensões muito bem estruturadas, esse guia multicurricular aí, para ter ideia de como que a gente pode colocar isso em prática dentro das organizações, que eu acredito que tem auxiliado muito também essas instituições de ensino a trazerem, né, esse tema da segurança do paciente para dentro das suas grades curriculares. E para compartilhar aqui as grandes experiências, para que a gente possa debater esse assunto com muita propriedade, nós estamos aqui com grandes convidados. Eu vou apresentar eles para vocês, para que vocês possam também conhecer um pouco mais de quem estará aqui conosco nesta mesa de hoje. Eu apresento primeiramente também, então, a Janete Urbaneto. Ela é enfermeira, professora do curso de graduação em enfermagem da Escola de Ciências da Saúde e da Vida, da PUC de Rio Grande do Sul. Ela é também da pós-graduação em gerontologia biomédica da Escola de Medicina, também da PUC Rio Grande do Sul, líder do grupo interdisciplinar de pesquisa da segurança do paciente, GIPESP, coordenadora do Laboratório de Simulação Realística de Enfermagem e do Laboratório de Engenharia de Usabilidade de Produtos para a Saúde, ambos também na PUC. Muito bacana, seja muito bem-vinda, Janete. Quiser abrir seu microfone e dar uma boa tarde aqui para o pessoal, fique à vontade. Tá bom, muito obrigada, Giovanni, pelo convite, agradeço imensamente. Acho que teremos uma tarde de excelentes discussões aqui, vamos aprender todos, né? Que acho que esse é o motivo também. Com certeza. Obrigada, Janete, muito bem-vinda. Também temos aqui o Luiz Antônio Diego, ele é professor associado da Faculdade de Medicina da Universidade Federal Fluminense, ele é diretor vice-presidente da Sociedade Brasileira de Anestesiologia, doutor em anestesiologia pela Unifesp Botucatu, São Paulo. Seja muito bem-vindo, Diego. Obrigado pelo convite, prazer conhecê-la, Giovanni, e a todos e a todas que estão aqui. Temos certeza também, como a Janete falou, poderemos trocar ideias e ter uma tarde muito profícua na discussão sobre o ensino e sobre o momento atual da segurança do paciente no nosso país. Obrigada, Diego. Bem-vindo mais uma vez. O Leonardo Kister, ele é farmacêutico hospitalar pelo FBA, especialista em assistência farmacêutica também pela mesma universidade, especialista em gestão da qualidade e segurança do paciente pela Fiocruz-ENSP, mestre em assistência farmacêutica e presidente da SBRAF 2022 a 2024. Seja muito bem-vindo, Leonardo. Olá, boa tarde a todos. Queria dizer que é uma honra e uma satisfação para mim estar aqui representando a SBRAF e os farmacêuticos nessa discussão. Com certeza, a educação é o caminho inicial para tudo, né? Entendendo, inclusive, que a gente pode discutir depois, que a gente diminuiria o peso de discutir cultura, se a gente já começasse do princípio básico de educar, né? Mas vamos deixar as discussões para depois, dizer que é um prazer estar aqui com essa mesa tão relevante, que para mim é uma grande honra. Obrigado pelo convite. Excelente, Leonardo, bem-vindo mais uma vez. E o Leonardo Pinto, ele é médico pneumologista pediátrico, é doutor em saúde da criança e professor titular e decano da Escola de Medicina da PUC Rio Grande do Sul. Leonardo, seja muito bem-vindo também. Obrigado, Giovanni, agradeço o convite de Salvador, poder participar aqui e falar um pouco mais sobre educação e ensino, né, na área de segurança do paciente, a nossa experiência no sentido de desenvolver e estimular essa área no ensino dos alunos, dos residentes e dos profissionais envolvidos. Obrigado pelo convite. Prazer estar aqui. Obrigada e seja bem-vindo mais uma vez. Então, para iniciar essa nossa discussão, esse nosso bate-papo aqui de hoje, eu cheguei a fazer um comentário, né, na minha introdução em relação às iniciativas aí que a gente tem em território nacional, né, em relação a essa inclusão, né, das disciplinas aí voltadas para a segurança do paciente dentro das grades curriculares. Eu vou pedir para os nossos convidados, para a gente iniciar a nossa conversa nesse assunto, para que eles possam compartilhar um pouquinho com a gente, então, a respeito da inclusão, né, de disciplinas voltadas para a segurança do paciente em seus contextos universitários, para que a gente possa, então, trazer um pouco dessa contextualização e dessas experiências nacionais aí que a gente tem no Brasil, para que o nosso público possa conhecer. Eu vou pedir para a Janete iniciar trazendo aí as experiências, Janete, que você tem aí na sua instituição, por gentileza, fique super à vontade. Tá bem, então.
Eu vou começar cumprimentando minha colega de curso, que está aqui nos assistindo, a Mariana, né? Prazer, Mariana, te ter aqui junto, né? O professor Leonardo também somos da mesma instituição, né? Então, eu acho que se a gente pensar, né, como a gente está falando dessa primeira questão histórica, né? Se a gente pensar em quanto tempo a gente está vinculado a essa temática, eu diria, eu sou formada há 32 anos como enfermeira, e eu acho que desde que eu era estudante a gente ouvia falar sobre essa temática, não com essa nomenclatura, mas a gente atuava, né, e discutia, estudava temáticas que hoje, né, 32 anos depois, um pouquinho antes, claro, a gente hoje traz essa relação com a segurança dos pacientes, né? A gente não tinha essa concepção naquela época, né? Então, é um tema que não é novo, mas que, ao mesmo tempo, a cada ano que passa, ele parece ser novo ainda, né? Então, essa é a sensação que a gente tem. Como eu vou a primeira falar, só vou me permitir falar um pouquinho desse histórico, né? Eu acho que a gente começa lá com o relatório, né, do Instituto de Medicina, que todos nós conhecemos. Ele é um marco histórico, não tivesse acontecido outros aspectos importantes antes, mas esse relatório ele passou, né, a trazer uma necessidade imensa, né, de discussão desses incidentes que aconteciam, que a gente conhecia como erros ou nem os conhecia assim, né, e que realmente traziam repercussões para os pacientes, para a comunidade como um todo, né. E a Organização Mundial, naquele tempo, enfim, fez algumas iniciativas, criou a Aliança Mundial para a Segurança do Paciente. Em 2005, a gente tem aí o primeiro desafio global, né, para a segurança do paciente, que todos nós já conhecemos bem, que está relacionada a uma temática que talvez seja a menos cumprida que a gente tem, que é a controle de infecções pela higienização das mãos. Acho que a Giovanni, como trabalha na área do controle de infecção aí também, já trabalhou, conhece bem esse aspecto, né? Acho que todos nós conhecemos. E a gente foi caminhando nesse sentido. A minha história, especificamente com a temática segurança, ela se aprofundou mais quando Salvador também trabalhava na época também na mesma instituição. Eu assumi uma gestão do serviço de enfermagem no hospital universitário aqui da PUC, e em 2007 eu criei a Comissão de Segurança do Paciente do Hospital São Lucas da PUC, numa equipe multidisciplinar. A gente tinha desde profissionais da área da saúde, como da engenharia, da higienização, do apoio técnico, enfim. E aquelas discussões, né, enquanto professora, eu não era contratada do hospital, eu era professora fazendo um gerenciamento numa instituição hospitalar. E essas discussões, elas foram sendo fomentadas, tanto no hospital quanto no nosso curso, né, de uma forma muito, muito intensa. E com isso a gente criou, então, em 2009, 2008, a gente começou uma reformulação do nosso currículo, e nessa discussão, um pouquinho antes, eu não posso esquecer de falar aqui, foi criada aqui no Brasil a Rede Brasileira de Enfermagem e Segurança do Paciente, no qual eu também participei da criação dessa rede aqui no Brasil, e a gente discutia muito, e lá em 2008, a discussão da temática nos cursos de graduação, pós-graduação e nos cursos técnicos, nas áreas profissionais e assim por diante. E eu trouxesse essa proposição de criação de uma disciplina voltada para a segurança do paciente. Isso aconteceu no ano de 2009. Então, a nossa primeira disciplina, que levou na nomenclatura, né, do nome da disciplina, ementa e todo o plano de ensino programado para isso, ela se chamava Fundamentos de Enfermagem e Segurança do Paciente. Então, era uma disciplina de 4 créditos. Em 2009, a gente não tinha um programa ainda instituído naquela época, né? O programa foi então instituído em 2013. Em 2013, também aqui na PUC, eu fiz um ajuste em função de grupo de pesquisa. Foi aí que o GPESP, né, que é o Grupo Interdisciplinar de Pesquisa em Segurança do Paciente, também foi criado. Eu vi o Salvador batendo palminha aí, né? E o Salvador deve lembrar muito bem os movimentos que a gente teve para a implantação na instituição das metas internacionais, que ainda não tínhamos essas metas aqui bem instituídas antes do programa, né? E a gente batalhava muito para instituí-las.
não tinha uma cultura. Então, quando a gente não tem uma cultura, a gente ainda batalha pela cultura, né, de segurança do paciente. Ainda existia a gente ainda trabalhava muito com a cultura punitiva né, que fazia parte do contexto mundial, né, esse tipo de cultura. Então, em 2009 foi criada a primeira disciplina, era uma disciplina de 4 créditos. Na nova mudança curricular, em 2015, a gente ampliou essa disciplina para 3, então 3 disciplinas que enfocavam a segurança do paciente, então mudança curricular 2015. Então, a gente passou de 4 créditos para mais de 30 créditos de disciplinas obrigatórias, né, no curso de enfermagem. E agora, em 2020, né, nós mantemos as 3 disciplinas, que se chamam Fundamentos de Enfermagem e Segurança do Paciente 1, que é 4 créditos, a 2 com 12 créditos e a 3 com 8 créditos, né? E a gente ampliou agora em 2020, além dessas disciplinas específicas, a inclusão nas ementas de mais 4 ou 5 disciplinas, a segurança do paciente está nas ementas. E a gente tem, então, atividades relacionadas à segurança obrigatórias no plano de ensino, né? Para que a gente possa, né, fomentar e desenvolver realmente esse tema. Isso na graduação. Então, a gente vem a formalização das disciplinas, então, nós temos atualmente, então, 3 disciplinas mais 3 a 4 disciplinas com a ementa, né, trazendo essa temática. No pós-graduação, né, que eu também faço parte, não sei se eu falo agora ou se a gente abre para a graduação, não sei como tu... Não, pode falar, pode. Posso falar? Tá. E no pós-graduação, então eu pertenço à pós-graduação de gerontologia biomédica, que pertence à escola de medicina aqui da PUC, e nesse pós-graduação nós não tínhamos uma discussão acerca dessa temática especificamente, né? Então, em 2020, eu e a professora Cristiane, que é farmacêutica, professora da Escola de Medicina, nós propusemos, então, a criação da disciplina que se chamou, naquele momento, Segurança do Paciente Idoso. Né? Com a mudança, né, em função do estatuto, né, que mudou a questão do Estatuto do Idoso para o Estatuto da Pessoa Idosa, atualmente a disciplina se chama Segurança do Paciente no Processo de Envelhecimento, porque a gente não conseguiu combinar idoso com o paciente ali, né, tinha que tirar o idoso de circulação para usar a palavra paciente, pessoa idosa, né. Nessa disciplina, então, é uma disciplina que ainda não é obrigatória no PPG, é uma disciplina opcional, mas a riqueza dessa disciplina existir, a gente tem tido, sim, uma procura, então, ela tem acontecido, é que o PPG ele é multidisciplinar, né? Então, eu tenho ali alunos da medicina, da farmácia, da fisioterapia, da enfermagem, da psicologia, da biomedicina. Não tivemos a disciplina ainda engenheiros, músicos, mas o programa também tem esses profissionais, né, administradores. Uhum. Então, com essa disciplina, a gente consegue também desenvolver, né? Porque a gente percebeu que muitos profissionais chegam sem ter um conhecimento. Isso, estou falando do ano passado, quando a disciplina aconteceu. Ainda sem um embasamento sobre o que significa essa temática segurança do paciente. Então, historicamente, essa é a linha do tempo, né? Aqui no curso de enfermagem e no pós-graduação, que eu estou inserida. Excelente, Janete, obrigada aí por ter trazido um pouquinho desse histórico, e você trouxe uma reflexão também importante, né? Na tua fala, quando você diz assim, poxa, a gente já falava desse assunto lá atrás, uhum, né? E hoje ainda estamos falando como se estivéssemos ainda muito no início, né? Dessas iniciativas da inserção da disciplina de segurança do paciente nas graduações e até pós, como você está falando. Talvez hoje em dia até nas pós seja um pouquinho mais comum. Mas vem uma reflexão, né? O que a gente precisa fazer agora para que daqui a 3 ou 4 anos, ou até antes, ou um pouco depois, enfim, a gente possa já ter uma fala diferente? Não, olha, hoje já estamos, sim, com um número muito maior, né, de graduações tendo a inserção da disciplina. É uma reflexão bem importante, bem bacana que você trouxe para a gente. Obrigada, Janete, e eu vou pedir para o Luiz Antônio, então, o Diego, por gentileza, Diego, traga para a gente as suas experiências. Bom, eu vou colocar aqui 2 chapéus aqui para falar. Primeiro, como professor da UF, né? Universidade Federal Fluminense. Na verdade, eu entrei
para a universidade com o propósito da segurança do paciente. Eu sou anestesiologista, como vocês todos sabem, no errar humano e reconhecido, a especialidade ela prima e sempre foi uma especialidade voltada para a segurança do paciente. Tanto que, se vocês repararem, no Conselho Federal de Medicina, é a única especialidade médica que tem uma resolução, a resolução 2174, por enquanto 2174, que eu estou participando no Conselho, que eu faço parte da Câmara Técnica também, do Conselho Federal, para atualizar devido a tantas mudanças que têm ocorrido na prática anestesiológica, mas assim que tem uma resolução que diz o que deve ser, o que é necessário para uma prática segura. Tá? Você não encontra isso, por exemplo, para a cirurgia, não encontra para outras, assim, tem coisas separadas, mas dentro da anestesiologia. Então, a anestesiologia me levou para esse caminho. Na verdade, quando começou a se falar dentro do quadro da Fiocruz a questão da segurança do paciente, isso daí estou falando ainda no início dos anos 2000, né? Isso denota a minha barbinha branca, já tem algum tempo, né? Isso daí a gente foi convidado pelo CBA, na época que era a CBA Joint Commission, para participar, para ser avaliador do CBA Joint Commission, e assim fiz bastante minha formação nisso, juntando com o que já nós tínhamos dentro da Sociedade Brasileira de Anestesiologia, que era uma comissão de segurança também, mas não nos moldes como existe hoje, como nós fundamos. Então, na verdade, nessa época, nós fizemos toda essa participação, fomos aos hospitais e diversos, o próprio Einstein, que foi o primeiro a ser acreditado. Então, entrei na parte da acreditação, fui o primeiro anestesiologista a ser avaliador de organizações de acreditação no país. Tive a oportunidade de ver isso, e também tive, depois, lá na própria Fiocruz, ser sócio fundador da Sobrasp, que vocês tiveram aqui, o Vitor e tantos outros associados. Fui diretor durante 2 anos de financeiro, depois secretário. Eu estou dizendo isso por quê? Porque eu fui toda a minha área para essa parte mais corporativa, embora eu fosse do Ministério da Saúde, e no Ministério da Saúde eu pude participar, inclusive aqui no Rio de Janeiro, do INC, do mestrado de avaliação de tecnologia em saúde, na parte de segurança do paciente. Ministrei uma disciplina que eu já tinha feito doutorado na USP, mas na Unesp. Mas aqui, o que me moveu realmente para a universidade foi entender que quando você tem na sua alma mater, né, onde você é formado, na graduação, você já consegue colocar segurança do paciente, isso faz uma diferença muito grande. Tá? Na minha experiência de alguns anos como avaliador, sempre notava, principalmente na área médica, né, na medicina, um certo desconhecimento do cuidado, de tudo que a gente percebia. Então, assim, eu achei importantíssimo. Em 2011, na UF, eu criei uma disciplina optativa que já tem 12 anos, só sobre segurança do paciente. São 15 créditos, e são 15 aulas, e nós temos um período, né, optativa. Por outro lado, também, desde 2011, eu consegui inserir dentro do módulo de anestesiologia a segurança do paciente em 2 trabalhos. Um trabalho no MIAI, que nós chamamos, que é a disciplina integrada do adulto, e que nós, todos os alunos do 7º período, participam com segurança do paciente, isso desde 2011, temos ementa, tudo direitinho, e além da optativa, né, que a optativa você... E no trabalho de campo continuado, principalmente com cirurgia segura, mais direcionado para a lista de verificação de segurança cirúrgica. Então, assim, diante da universidade, eu consegui colocar nisso, e na iniciação científica, na própria graduação, com pesquisa nesse lado,
nós fizemos alguns trabalhos e publicações. Na verdade, tive oportunidade diversa de participar pela Sobrasp em várias atividades, junto com a Esbraf, que o Leonardo está, que trabalhamos muito, principalmente durante a pandemia, né, não só na parte assistencial, mas também de educação, que foi necessária, na segurança cirúrgica, junto com outras entidades, a própria AMIB, a Sobrasp, a Rebraensp também participando, e foi muito importante esse tipo de trabalho, o que me deixa muito assim contente dentro da universidade. Muito embora até hoje eu tenha assim, uma dificuldade de entender que a maioria dos colegas, de uma forma mais transversal no currículo, isso seja discutido. Tá? Essa transversalidade ainda está muito, muito incipiente na medicina. A percepção, embora também, e aí eu coloco o chapéu da Sociedade Brasileira de Anestesiologia, que, concomitante com isso, nós fundamos uma comissão, eu fui presidente 2 vezes dessa comissão inicial, né? E criamos comissão de qualidade e segurança. Isso foi para o ensino da anestesiologia, a Sociedade Brasileira de Anestesiologia, junto com a Comissão Nacional de Residência Médica, nós temos 120 e tantos centros de ensino e treinamento, né, muitos com a Comissão Nacional de Residência Médica, e nós temos um programa, e nesse programa de segurança conseguimos colocar segurança do paciente como obrigatória dentro da formação do anestesiologista, com todas as necessidades que são importantes. Nós temos, na anestesiologia, a segurança do paciente, uma interdisciplinaridade, o Leonardo mesmo que está aqui pode dizer isso, né? Que, por exemplo, na farmácia, nós prescrevemos, preparamos, administramos, né? Talvez sejamos os únicos profissionais que façam isso, né? Então, assim, dentro hoje, na perspectiva que eu vejo dentro da medicina, ainda muito que se discutir, muito que se apresentar, o que as diretrizes curriculares propõem, principalmente em 2014, que a partir de 2018 teve a pandemia, tudo, a DCN, ainda carece muito de discussão na universidade, muito embora, assim, na Universidade Federal Fluminense, eu possa garantir que já é bem conhecida e bastante atuante. Não sei se todas as 400 faculdades de medicina no país têm a mesma atuação. Então, assim, como sociedade, vejo na Sociedade de Anestesiologia, que tem, se todos sabem, dentro dessa comissão de qualidade e segurança, fazemos vários webinários, várias atividades, temos vários webinários e seminários, e no Congresso sempre tem atividades muito importantes sobre qualidade e segurança, mas, assim, só para destaque, para vocês entenderem que a Anesthesia and Patient Safety Foundation ela foi inaugurada na Americana em 1985, na verdade, 84. Em 85 saiu o primeiro boletim da APSF. Então, assim, a anestesiologia está muito preocupada sempre com a segurança do paciente, por motivos óbvios. Ela nasceu, na verdade, pela segurança, pela necessidade de segurança, porque, como todos sabem, começamos Morton Adventista, começou em 1846 como auxiliar de cirurgião, e depois Irmã de Caridade, veio tudo isso, e assim ela foi se firmando muito mais pela segurança do paciente do que pela utilização de anestésicos novos, etc. Tanto que, de muitos anos para cá, poucos anestésicos têm sido discutidos, mas, principalmente,
monitorização não invasiva, ultrassom, bloqueios, em eco transesofágico. A especialidade tem crescido unicamente pela segurança do paciente, até porque, ou também na administração de anestésicos, com bombas de infusão, alvo controlada. Então, assim, é uma especialidade que, hoje em dia, eu posso assegurar, ela pensa em segurança do paciente. Isso daí foi muito importante, porque, desde quando eu comecei a anestesiologia, como residente até hoje, nós tínhamos, naquele tempo, uma mortalidade de 1 para 10 mil. Hoje, não, assim, é muito variável, mas nada a menos do que 1 para 250 mil óbitos, e pacientes com muito mais gravidade, com muito mais comorbidade, com mais idade. Então, na verdade, isso daí que a segurança do paciente, que a anestesiologia promoveu e promove, inclusive com uma regulação, ela trouxe um benefício para toda a sociedade, para toda a cirurgia, permitindo que sejam feitos exames e procedimentos cirúrgicos cada vez mais invasivos, mais agressivos nesse sentido, né, como dizer a palavra, e realmente, né, cirurgias de grande monta. Tá bom? Então, assim, essa é a primeira abordagem que eu falaria do ensino da segurança do paciente na medicina. Excelente, Diego. E que trajetória bacana, né, essa sua aí, em todas as frentes que você foi comentando, todas as oportunidades que você teve, de fato, de fomentar a segurança do paciente, né? Ainda mais na anestesiologia, que tem um papel tão importante e fundamental na cirurgia segura, né? Em toda a cadeia e todo o fluxo da cirurgia segura. Então, muito bacana. Obrigada por compartilhar tanta riqueza de informação. Depois até podemos comentar sobre cirurgia segura, que eu acho que é um ponto importante. É associada à educação, né? Sem dúvida, perfeito, obrigada. Vou passar a palavra agora para o Leonardo Kister, para que ele possa também contribuir com a gente em relação às suas experiências. Leonardo, por favor. Bem, obrigado, eu queria agradecer novamente aí o convite. Bem, vou fazer na mesma linha do Dr. Diego, ter que usar 2 chapéus, né? Um aqui como farmacêutico de um hospital de ensino universitário, há 20 anos, onde eu posso relatar as minhas experiências aqui, também como membro da sociedade, né, atualmente presidente. Bem, eu acho que, assim, para a farmácia em si, essas demandas relativas à segurança do paciente, eu concordo plenamente com a professora Janete, isso já vem sendo discutido há muito tempo com outros nomes, né? Então, na área de farmácia mesmo, sempre foi muito forte, desde a década de 60, as questões que se discutiam farmacovigilância, né? Então, desde a tragédia com talidomida, e que não deixa de ser o monitoramento ali, óbvio que no início, né, isso era muito mais voltado para demandas relativas a reações adversas especificamente, né? Os outros incidentes relacionados ao uso de medicamentos foram sendo incorporados posteriormente, né? Os erros de medicação, as quase falhas, né, ou demais incidentes que possam aparecer no processo de cuidado. Mas a farmacovigilância já é uma ciência antiga, né? Inclusive aí que se correlacionando com a farmacoepidemiologia, sendo um dos ramos da farmacoepidemiologia, que acaba sendo uma das disciplinas que tem vários cursos da área de saúde, né? Sobre nossa experiência aqui, por exemplo, o Centro de Farmacovigilância aqui do hospital da Universidade Federal da Bahia, ele foi criado no ano 2000, inclusive antes da Anvisa, né? Por professores visionários aqui da universidade, que criaram o Centro de Farmacovigilância, e de lá para cá isso foi fazendo parte das diversas disciplinas de graduação e pós-graduação aqui da instituição, formando farmacêuticos nesse sentido, né? Bem, na verdade, como eu expliquei anteriormente, a farmacovigilância hoje incorpora outras demandas que não incorporavam, né, anteriormente, né? Focava muito em reações adversas, né, e queixas técnicas, talvez, no máximo. Inclusive, isso é uma questão até conflitante na própria OMS e até no nosso Ministério da Saúde, onde a gente tem áreas separadas que lidam com o mesmo assunto, né? Você tem a área de farmacovigilância na OMS e a área de segurança do paciente. A mesmo cenário você encontra também no nosso ministério, parecendo que são coisas diferentes, né? E sendo que farmacovigilância já é uma ciência, né? E tida, já instituída, né? E que trata dessas demandas todas relacionadas aos incidentes relacionados ao uso de medicamentos, muito provavelmente talvez por essa confusão histórica que veio acontecendo de talvez relacionar a farmacovigilância apenas com reações adversas e não incorporando os demais assuntos ou os demais incidentes ou problemas relacionados ao uso de medicamentos, né, nessa parte de segurança em si.
né? Então, assim, uma experiência que nós temos aqui na nossa instituição é que todos os estudantes, por exemplo, validam reações adversas, acompanham casos, né, relacionados a problemas relacionados ao uso de medicamentos, e também um pouquinho da minha trajetória em relação a isso, e acredito que isso tenha acontecido também de forma transversal no país, foram os processos de acreditação hospitalar. Eles trouxeram para as redes dos hospitais uma mudança de paradigma quando começaram a discutir. Então, aqui no nosso hospital, em 2008, a gente, pela CBA, né, começou a fazer um processo de acreditação na instituição, o que trouxe à monta toda essa discussão de segurança do paciente, segurança com os demais processos, né? E entendo também que isso provavelmente foi uma alavanca para diversas instituições começarem a se preocupar com esses processos também na formação das pessoas, dos profissionais, como também na formação dos estudantes, né? E principalmente nos hospitais de ensino, né? Então, assim, a acreditação, eu entendo que foi os processos de acreditação quando chegaram no Brasil, né, seja pela ONU, seja pela CBA, ou vários outros programas que nós temos hoje, foram impulsionadores desse processo, né, porque mexeram nas bases, né? Então, assim, será que vocês não estão fazendo isso com qualidade? Né, aquelas perguntas todas que os manuais de acreditação têm acabam mexendo muito, né, com o processo. Então, assim, trazendo um pouco também para a realidade da sociedade, óbvio que a gente entende, assim como o doutor Diego, eu também concordo que na farmácia ainda é um pouco pulverizado essa coisa de ter, né, segurança do paciente como uma disciplina obrigatória, ela passa transversal em diversas disciplinas, com diversos assuntos que podem ser abordados, e é por isso que a sociedade, às vezes, acaba tendo que fazer ações de complementação em relação a essa formação dos profissionais, né? Inclusive agora nós estamos nesse mês de abril, a gente sempre tem as atividades relacionadas à segurança do paciente, temos o Abril SBRAF pela segurança do paciente, amanhã a gente tem uma live aí com o Dr. Diego, com o Dr. Mário Borges, né, com o Dr. Vitor, essas expoentes aí, que é uma honra para mim estar com eles. Então, eu acho que essas são ações que a gente deve buscar todos os dias, até porque o processo de educação ele não finaliza na graduação, não finaliza na pós-graduação, entendendo o quanto a inovação tecnológica, principalmente voltada para a área de medicamentos, que é o que eu posso falar com um pouco mais de propriedade, todos os dias mudam, né? Então, a gente precisa entender um pouco melhor os processos. Hoje a gente tem medicamentos, terapia órgão-alvo, terapia gênica, e óbvio que isso vai mudando o cenário sobre a segurança e o quanto eu preciso treinar os meus profissionais em relação ao monitoramento específico dessas tecnologias cada vez mais avançadas, né? Então, trazendo para essa dinâmica da nossa discussão da educação, que eu acredito que ela não é só uma função das universidades, mas para além disso, os profissionais que já estão aí no mercado precisam também buscar isso constantemente, né? E a área de saúde é uma coisa extremamente desafiadora nesse processo de estar em constante aprendizado, estar em constante busca de novas informações. Não vou me delongar para a gente passar aí para o próximo painelista. Bacana, Leonardo, e me chamou a atenção, né, o que você trouxe essa semana até aqui em uma das mesas do evento de Sinergia, comentou-se sobre essa questão, às vezes, da fragmentação, né, ou iniciativas, mais de uma iniciativa no Brasil dentro daquele mesmo assunto, e que talvez se a gente unisse os esforços, a gente conseguiria um benefício muito mais rápido, né? Não que a gente não tenha benefícios nas iniciativas, por mais iniciativas assim, a gente sempre fala, mas que talvez se essas iniciativas se juntassem e tivessem um esforço mais consolidado, a gente teria um resultado mais rápido, né? E me chamou a atenção também o que você comentou dos jovens estudantes analisando as reações adversas. Bacana isso, né? Já tem uma ideia aí de uma análise, investigação dessas situações, reações e as causas, né? Ou seja, já é uma forma também de, na prática, estar proporcionando uma educação mais consistente. Muito bacana, obrigada. E agora eu passo a palavra para o Leonardo Pinto, por gentileza, para poder compartilhar conosco também as suas experiências. Fique à vontade. Bom, muito obrigado, Giovanni. Eu tenho trabalhado muito com educação médica, né, e educação em saúde. A gente tem uma disciplina no pós-graduação que se chama Educação em Saúde. Mas eu acho que é interessante relatar uma mudança que a gente percebe na educação médica em vários currículos, né, na área da saúde. Eu me formei ainda na década de 90, em que o currículo era muito voltado para coisas, né, clínicas, o aprendizado de patologias, tratamentos, e a gente teve uma mudança que acabou incluindo muitos temas e disciplinas voltados para uma formação integral, né, dos alunos.
por exemplo, bioética, cuidados paliativos, a inclusão da simulação realística tem sido um avanço em vários aspectos, né? Bom, a segurança do paciente, eu lembro que, obviamente, já era uma temática relevante, mas não tão formal como a gente tem hoje, por exemplo, como uma disciplina aqui na nossa escola. Então, eu acho que isso é um grande avanço, colocar disciplinas como essa e valorizar a segurança do paciente muito cedo na formação médica. A gente teve uma mudança curricular aqui na Escola de Medicina da PUC em 2018, em que a gente teve várias modificações, né? Mas a gente acabou, então, fazendo um planejamento para incluir uma disciplina obrigatória de segurança do paciente, que hoje está no 3º semestre do curso. E acho que isso é interessante porque isso gera discussões, né? Será que é melhor no início, no final? Em geral, eu acho que tem vantagens de expor o aluno muito cedo a essas noções, a essa temática, porque ele vai entrar já na prática ou nas disciplinas que têm práticas, pelo menos já sabendo e conhecendo melhor essa temática, né? Claro que eu sempre penso um pouco nisso, né? Às vezes, depois deles passarem nos estágios ou nas práticas, é interessante eles terem novos momentos de discussão sobre segurança do paciente, porque aí eles já têm alguma experiência para poder participar mais dos temas que estão envolvidos. Mas eu acho que é legal escrever um pouco sobre a construção dessa disciplina, né? A gente teve algumas vantagens que foi especialmente a possibilidade de incluir professores que já trabalhavam na temática, né? A gente tem aqui, por exemplo, o professor Gustavo Chatkin e o professor Lúcio Filman, que acabavam trabalhando, já trabalharam, né, com o Salvador ou com a Janete, com esse tema, e aí isso, obviamente, facilita, né, quando o professor já tem experiência em relação à segurança do paciente. Bom, uma outra coisa importante quando se constrói uma disciplina como essa é não criar temas em que os alunos não vão estar sensibilizados para a importância do tema, né? Acho que isso é uma questão essencial, mostrar para os alunos, e isso foi planejado na disciplina, a importância da temática com dados, com casos, né? Isso é uma coisa... Se o aluno enxerga a importância, ele acaba se interessando mais e conseguindo aproveitar melhor a disciplina, isso pode fazer toda a diferença. Então, acho que essa questão de sensibilização com situações práticas sobre a importância do tema também é essencial. E uma outra coisa que eu tenho visto, que é uma ação importante aqui da escola junto com o hospital universitário, é envolver os residentes, né, todos, né, os residentes das áreas da área multiprofissional ou os médicos residentes, com a temática também, né? A gente tem feito, especialmente nas primeiras semanas da residência, alguns programas de formação que envolvem vários temas, mas segurança do paciente acaba entrando junto, como, por exemplo, controle de infecção, tem vários pontos que eles são expostos já no início da formação da especialidade e que também são relevantes para o aproveitamento e para a prática deles durante o período da especialização. Bom, acho que são esses os principais pontos, né? Tem uma outra questão que eu acho que é bem relevante, eu estava recentemente revisando essa disciplina e conversando com os professores, e eu sempre tenho a impressão assim, que quando a gente fala de segurança do paciente, a gente acaba
de certa forma, priorizando temas de segurança no ambiente hospitalar. E eu acho que segurança de paciente vai muito além, né? Eu penso que a gente tem que falar cada vez mais de segurança do paciente também, e a medicina tem passado por isso, né? A medicina tinha uma formação que sempre foi muito dentro do hospital e hoje é muito diferente. Os alunos estão nas unidades básicas, estão nas clínicas, estão muito no ambiente fora do hospital. Nosso internato hoje, ele é um internato de 2 anos em que aproximadamente 40% dos alunos estão em práticas fora do hospital. E, então, acho que é um desafio importante também a gente ampliar essa temática para os alunos desde cedo, mas também à medida que eles estão nos estágios. Então, acho que essa seria a minha primeira participação, assim, contando dessa disciplina e das ações que a escola tem feito no sentido de ampliar a atuação dos alunos e o conhecimento dos alunos em relação à segurança do paciente. Bacana, Leonardo. Acho que, assim, você está falando, né, não só em hospitais, a gente tem até, se a gente pegar os exemplos aí de metodologias de acreditação, muitas delas iniciaram também em hospitais, né? Então, acho que você trouxe um ponto bem importante. A gente precisa tangibilizar o que é a segurança do paciente dentro do ambulatório, né? No diagnóstico por imagem, que talvez não seja naquela mesma grandiosidade, estrutura lá de um hospital, mas ela é aplicável, né? Eu lembro muito uma vez que eu acompanhei uma avaliação e aí um avaliador comentou assim com a instituição, né, com quem estava lá, estavam todos nervosos, aguardando a visita, e aí o avaliador falou assim, gente, olha, vocês têm que apresentar as evidências dos padrões e requisitos aí do manual do tamanho de vocês, e nunca esqueci aquilo, porque de fato né? É olhar para a segurança do paciente e tentar aplicar aquele conceito, né, de segurança do paciente dentro da realidade, maturidade, o momento daquela instituição. Porque aí, quando a gente respeita o momento da instituição, a gente traz isso de uma forma leve. E aí os profissionais, e como você comentou muito bem aí, os estudantes também, eles vão se engajar para esse tema, né? Eu acho que talvez a gente tenha que também ter um olhar mais sensível para isso, entender o momento, o contexto, e aí trazendo para dentro das instituições de ensino isso, né? Inclusive, para os estudantes, né? Vocês comentaram, não adianta a gente trazer talvez um tema acerca da segurança do paciente numa complexidade tão grande, num tamanho tão grande que não vai ser compreensível para eles naquele momento. Aí a gente cria um efeito até negativo, né? Talvez até uma resistência ao invés de trazer esses estudantes engajados aí para essa questão, né? Gente, muito legal que vocês trouxeram, hein? Fiquei muito maravilhada com as experiências de vocês, muito feliz por saber que tem tantas iniciativas. E aí eu convido vocês que estão aqui nos assistindo, se vocês quiserem relatar aí no chat também alguma vivência de vocês voltada aí para a disciplina e instituições de ensino, fiquem super à vontade, que dando tempo eu coloco aqui para vocês, mas é bacana que também a gente consegue fazer a leitura disso, tá? E aí, assim, a Janete fez aquela provocação lá no início, eu não esqueci, Janete. Por que será, se a gente pensar agora, eu queria que você trouxesse um pouco para a gente assim. Nós estamos, graças a Deus, né? Que bom que estamos tendo essas iniciativas que vocês trouxeram aqui. Mas, assim, o que falta para a gente acelerar um pouco isso? O que falta para a gente cada vez mais ter instituições de ensino envolvidas nesse contexto, né? E para que a gente consiga, quem sabe, né, como o doutor Diego aí, o professor Diego comentou, né, das mais de 400 lá, instituições lá, né, graduações de medicina, o que falta para a gente fazer com que esse assunto alcance todas elas? E aí não só de medicina, mas de enfermagem, farmácia, multidisciplinar. Será que nós vamos precisar, talvez, juntar mais, unir mais os esforços? Como o Leonardo trouxe aí essa questão das sociedades e associações como um complemento, mas talvez elas entrando dentro dessas instituições de ensino, enfim. Eu gostaria que vocês trouxessem um pouco a visão de vocês em relação a isso, como que a gente pode acelerar. E aí, eu tive só para complementar aqui, eu tive uma situação uma vez, voltando de um congresso, e no translado, indo para o aeroporto, tinha um diretor de uma instituição de ensino que tinha uma graduação voltada para odontologia. E ele é odontólogo, né, naquele momento, contando um pouco de como é que era a experiência dele lá na instituição. E eu fiz uma pergunta para ele, falei assim, vocês não têm nenhuma disciplina voltada para a segurança do paciente lá na instituição de vocês? Como é que funciona isso? Ele me olhou com uma cara assim, como assim, tipo, o que você está falando, Giovanni? Eu desconheço o que você está comentando aí, não, a gente ainda não tem, enfim, e tudo mais. E aí, naquele momento, né, me fez refletir, assim,
Por que será? O que está faltando para fazer que quem é da tomada de decisão, né, seja um diretor, alguém que esteja à frente de uma instituição de ensino, possa entender a importância disso, compreender e trazer isso, de fato, de uma forma mais consistente, né? Então, eu queria que vocês trouxessem um pouco nesse contexto, e eu vou pedir para o Diego iniciar a fala agora. Pode ser, Diego? Bom, eu acredito que eu estava vendo, você estava falando aqui sobre os alunos, começar isso na graduação, no internato, na residência, fazer uma transformação. Esse é o objetivo mesmo, né? Nós temos assim uma que vem de baixo, né? Porque muitos profissionais mais velhos têm vícios e fica dificuldade de você entender mesmo como colocar. Então, eu estava comentando isso aqui para a colega que está ali no São Patrício, que colocou, e é verdade. E o aluno, assim, ao decorrer da disciplina, ele vem trazendo que está uma parte já prática, principalmente já no internato, que também nós conversamos sobre isso, eles já nos trazem essa prática, essa coisa. Por que não se faz? Por que, por exemplo, uma lista de verificação de segurança cirúrgica ainda é extremamente difícil de ser colocada na sua integralidade, uma tecnologia simples que foi pensada com uma folha de papel, com um objetivo muito simples, e isso não é colocado, né, na maioria dos hospitais. Nós percebemos a literatura toda, se discute essa dificuldade, né? E aí os alunos nos trazem isso, né? E veem e essa discussão é muito importante, mesmo que eles não encontrem. E a gente discute, eu acho que é o principal. Como é que eles vão encontrar assistência? Porque, como o Leonardo Pinto falou, eles vão estar lá 40% fora, às vezes não está com esse contato que a gente, com o professor, que pode estar junto, né? E vem diversas equipes e tudo, e lá está, e não é só no hospital, né? Assim, não estamos mais pensando numa medicina hospitalocêntrica, né? E, como se falou aqui, voltada realmente centrada no paciente, o que é ainda, a meu ver, uma utopia no momento. Ainda é muito difícil de se entender, porque uma coisa é você colocar isso no papel, né? E outra coisa é você trazer isso para a prática assistencial mesmo, né? Eu acredito muito hoje, eu vou trazer uma outra coisa, Giovanni. Uhum. Eu acho muito importante que uma abordagem que eu acho que nós podemos fazer, e deve ser válida, que eu acredito nisso, é no conceito de safety tool. Tá? O safety tool é assim, nós observarmos o que dá certo. Eu acho que já estamos há 20 anos, né, da segurança 1, das barreiras, de discutir, e assim, ainda mesmo os relatórios foi muito pouco, muito menos do que se precisava. Então, assim, discutir de uma forma na graduação, em todos os níveis, na pós-graduação, nos fóruns, nas sociedades, eu acho que é a parte mais fundamental, discutir o porquê. Por que essa dificuldade? Né? E aí, a interdisciplinaridade que a Janete colocou, né, é fundamental. Nós começamos a falar de fator humano, de neurociência, temos que começar a discutir nesses fóruns interdisciplinares, porque senão não vai só essa segmentação, ela ainda fica muito difícil, né? Nós observamos assim que, como o próprio Leonardo falou, que começou, imagina, se ele falou de 90, imagine eu que foi na década de 70 a medicina como foi. Eu comento aqui, naquele tempo era o conceito assim, os nossos pecados a terra cobre. Infelizmente, a verdade é essa. E assim, mudamos isso, felizmente houve uma grande em toda a sociedade, por mais que nós
achemos que pode estar ruim, mas houve uma melhora, como o Leonardo Kister também falou, né? Poxa, acreditação, falaram tanto, a acreditação é um selo, é isso, mas quantas melhorias na qualidade e na segurança? O Dona Biden, que foi aqui falado, poxa, na década de 60 colocou muito bem, e isso daí foi evoluindo depois, e botou a equidade, entrou transversalmente em toda a questão da qualidade. A segurança se destacou a partir do IOM, né? Mas assim, temos que voltar a falar desse binômio, né? Qualidade e segurança em fóruns interdisciplinares. É a minha visão. E aqui, como vocês, estão de parabéns, porque aqui temos assim, farmácia, enfermagem, todas as especialidades da saúde, fora da saúde. Começamos a discutir, a colocar design thinkers para a gente pensar. Leonardo e eu tivemos a oportunidade de durante a pandemia, não foi, Leonardo Kister, fazer o Medicovid, que foi assim, saíram várias, junto com a Sobrasp, com a AMIB, vários documentos que orientaram de uma forma prática. Fizemos força junto com o CONAS, com o Nasens, com a Anvisa, trouxemos gente para discutir num ambiente multidisciplinar e até informal, não foi? Através de um grupo que se reunia sagradamente toda segunda-feira, não é, Leonardo? E fazíamos tudo isso com várias sociedades. Então, assim, todas as iniciativas são, eu acho que, pensando na segurança, são válidas, com esse objetivo, viu, Giovanni? Nesse aspecto, eu dou os parabéns aqui a Safe for Me, que procura trazer todos os players e stakeholders. Acho importante trazer também da regulação, também da indústria, de farma, equipamentos, começar a discutir isso de uma forma mais séria, o uso. A regulação é muito importante. O país é um país, desculpa o lugar, mas o país é um país muito desigual e muito grande, é continental. Então, hoje nós temos ainda locais que... Eu falo isso porque eu estou mexendo nessa 2174 junto com muitos colegas, né, com o CFM, liderando esse processo, e é muito difícil você fazer uma regulação que atinja, e também que não puna aquele colega que está em locais em que isso não é uma realidade de São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, das grandes capitais, Pernambuco e etc. Não? Era isso que eu tinha comentado. E acabei não falando da lista de segurança paciente, mas depois a gente fala, se der tempo. Não, mas perfeito. E assim, né, Diego, você foi falando, eu fui refletindo aqui. Você tem toda a razão, né? Eu fiquei pensando, nossa, nos eventos que eu tenho participado, né, que eu já participei, eu fiquei pensando assim, quais deles que eu ouvi ali um profissional de uma instituição de ensino discutindo acerca da segurança do paciente, né? Realmente, louvável, Salvador, olha aí, está saindo na frente. Tem se ouvido mais hoje em dia, mas você tem toda a razão. Se a gente não chamar também quem são, né, os profissionais que estão à frente dessas instituições, como que nós vamos querer levar isso até lá, né? Então, a gente tem que envolver. Esse exemplo que eu dei, talvez aquele diretor o qual eu abordei e perguntei, talvez ele nunca teve a oportunidade de discutir sobre, mas possa ser que aquela pergunta que eu fiz para ele, ele foi pensando, né? O que será que a Giovanni quis dizer com isso? Então, acho que a gente tem que sim ter essas iniciativas. Muito bom, excelente, Diego. E aí eu já vou passar, então, a palavra para a Janete. E, Janete, a Aline aqui no chat perguntou, você até me perdoa, a Aline está vendo só agora, mas ela queria que você depois repetisse, por gentileza, o nome da disciplina lá que você comentou no início. Se você quiser depois citar no chat, fique super à vontade. E aproveitando lá, a representante que nós estamos do São Patrício, né, comentou, eu vi até que o Diego respondeu aqui também o comentário dela, mas ela está colocando, né, o quanto que é importante destacar, né, que alunos trabalhando a segurança do paciente dentro das instituições, ele acaba levando conhecimento aos trabalhadores que estão lá. Então, ela coloca aqui, isso é fantástico, excelente, muito bom. Janete, por gentileza. Então, tá. Já coloco ali o nome das disciplinas, sim, e das outras que a gente tem na ementa, para também, acho que é importante essa troca, né? Porque a gente precisa olhar essas experiências, né? O que dá certo, que a gente tem muito que caminhar, né? Isso a gente está vendo pelas nossas próprias falas aqui, o quanto a gente caminhou, isso a gente tem que reconhecer que houve
está acontecendo uma mudança, mas a gente ainda tem muitas coisas que a gente pode trocar experiências, né, e fazer melhor, né? Então, acho que quando pergunta sobre o que falta, né, eu fico pensando, e até pegando a chamada para esse momento de hoje, né, a obrigatoriedade das disciplinas, né, que envolvem segurança do paciente, acho que a gente tem, formalmente, a gente tem já várias indicações. Então, a gente pega aí o Programa Nacional, né, os desafios globais. Eu estou citando alguns, porque a gente tem uma série de pesquisas, de dados que mostram, né, evidências extremamente robustas, né, do que está acontecendo em termos de insegurança e do que medidas bem simples, né, podem, ouvindo o professor Diego falar, né, a questão do checklist, a gente já viu lá em 2009, teve uma publicação bem importante, deve ter tido várias outras depois de o quanto esse checklist já mudou, né, no perfil, né, de insegurança nos hospitais em que ele... Isso lá em 2009, né? Eu me lembro de um estudo que eu li e gravei até a data, porque me chamou muito a atenção, né? Isso, né? Foi um estudo de referência naquele momento. E a gente também teve, publicado em 2021, o Plano Global, né? Nosso Plano Global, que vai até 2030. E eu acho que a gente tem que olhar um pouquinho para isso, porque se a gente pensar agora, o ano passado, 2022, finalizou o prazo para o terceiro desafio global, né, que é medicação segura, né, medicamento seguro. A gente tinha aí uma intenção de reduzir 50% dos incidentes ligados a isso. Claro, agora ele foi incorporado nesse plano nacional, porque a gente com certeza não deu conta, né, de atingir. Também não temos medições, não temos métricas, né, principalmente no nosso país, que possam indicar isso, né. Então, acho que a gente tem também o guia curricular multiprofissional, que foi lançado lá em 2011. Nós temos ele na versão em português, na tradução da Vera Marra, né, que é também nossa colega aí da Sobrasp, né, também batalhadora pela segurança do paciente, e que traz, assim, inúmeros, né, indicativos de como a gente pode fortalecer o ensino da segurança do paciente nos vários âmbitos. E daí, pensando no guia, eu fico pensando, a gente tem poucas experiências de trabalho colaborativo e interprofissional na formação, em nível de graduação, em nível de pós-graduação, em nível técnico. A gente, cada curso nosso, isso no âmbito acho que no mundo todo, né, isso acontece. Nós temos esse ensino, né, focado na segurança do paciente, ainda de forma uniprofissional. Nós temos algumas ações. E aí, toda vez que eu coordeno esses 2 laboratórios de simulação realística aqui na PUC, né, e toda vez que a gente consegue fazer práticas que envolvam pelo menos 2 áreas profissionais, é uma riqueza de discussão e de aprendizado, né? Então, depois da simulação, o debriefing, ele é tão maravilhoso, e a gente já sai com um modelo mental assim, opa, eu não entendia isso, eu não sabia daquilo. Então, a gente compartilha muito pouco num cenário em que nós somos, né, complementares em nossas ações, né? A gente se completa, ninguém consegue, de nós todos, a fazer o cuidado em saúde de forma completa, né? Então, acho que esses pontos a gente tem que colocar. O Programa Nacional, ele indica, ele é formalmente um indicador aí para nós de que nós temos que colocar. Não é indicador o termo, está me faltando. Ele norteia. Ele é um recomendador, ele recomenda, né? Porque ele não traz uma obrigatoriedade. Acho que talvez a gente peque um pouco nisso em termos de país, é que há muitas recomendações, mas essas recomendações, elas não há um acompanhamento para que realmente a gente incorpore isso, né? Então, a gente tem essas lacunas. Seria muito importante que tivesse um acompanhamento, né, disso de forma um pouco mais formal. As DCNs, por exemplo, a gente tem as nossas DCNs da enfermagem, elas são de 2001. A gente começou discussões para revisão das DCNs da enfermagem, eu me recordo, não tenho preciso momento, a Associação Brasileira de Enfermagem deve estar mais atenta do que eu a essa data, mas eu me lembro de 2014, a gente já está discutindo as DCNs. 2016 saiu uma minuta em que a temática segurança do paciente estava
super incluída nessa proposta de diretriz curricular nacional para a enfermagem, e até hoje, nós estamos em 2023, e até hoje a gente não tem. Nós começamos a discussão antes, mas já saiu da medicina, da farmácia, acho que da biomedicina, eu não me lembro de todas as que já têm DCNs novas, que já incorporam a temática segurança do paciente, na enfermagem ainda não, nós não temos, né? Então, imagina, vocês com certeza devem imaginar que nas DCNs de 2001 não se tratava de segurança do paciente. Então, a gente não tem essa recomendação em termos de diretriz, que seria, né, algo formal que nos obrigaria a estar, né, conforme vigilância aí do Ministério da Educação, né, nas avaliações que fazem dos cursos, nos indicariam isso. Então, eu acho que a gente tem muito, assim, a construir nesse sentido, né? Eu queria destacar, estou me recordando agora que a gente tem a Associação Brasileira de Enfermagem, ela tem, eu estava discutindo com a presidente aqui da ABEM do Rio Grande do Sul agora, de manhã, questionando se tinha um grupo de trabalho sobre segurança do paciente. Por que eu perguntei isso para a sociedade brasileira? Porque é a Sociedade Brasileira de Enfermagem que discute muito a educação em enfermagem no país, né, em todos os anos, todos os estados. E a ABEM, ela mantém um fórum de escolas, onde se reúnem os coordenadores das escolas de cada região, né, e de cada estado, que discutem, e foi aí que se discutiu muitas diretrizes curriculares, né, propondo, inclusive, em vários momentos, e arcabouço aí das DCNs, a introdução da segurança do paciente. Então, eu até questionei ela se tinha esse grupo de trabalho aqui no Rio Grande do Sul, ela me disse que não tem, e eu já estou propondo aí um grupo de trabalho para que essa discussão, né, ela possa ser e permear. Não precisa ser o currículo da enfermagem aqui da PUC, porque a gente está pensando, ou o currículo lá da Universidade Federal de Santa Maria, do hospital, enfim, de qualquer. A gente precisa garantir que o cuidado às pessoas ele seja seguro, né? E isso perpassa qualquer instituição de ensino que a gente tem. Então, eu penso que talvez essas ações, assim, com os órgãos que fomentam a sociedade, Sobrasp tem atuado muito, Rebraensp tem atuado muito, eu não me recordo das outras sociedades, assim, específicas das outras áreas, né, mas a gente tem fomentado, assim, muito esse caminho. E o professor Diego falou há pouco, né, que existe muito uma teorização, a gente teoriza muito sobre segurança do paciente, e a gente, eu não sei como dizer isso, mas a gente tem uma dificuldade de manutenção desse conhecimento na nossa prática cotidiana. Eu depois, talvez, para não me prolongar muito agora, mas depois eu posso comentar um pouquinho do que a gente tenta fazer aqui para tentar, assim, acho que é preciso a gente internalizar. É cultura, né? A gente está falando de cultura de segurança. Enquanto a gente não desenvolve cultura, a gente não consegue ter ações mantidas. Tem estudos que mostram, né, que os estudantes da área da saúde, nos primeiros níveis da graduação, eles seguem muito as recomendações, né, das práticas. Vamos imaginar a higienização das mãos, segue todo passo a passo, bem todas as etapas direitinho. Quando vai chegando da metade do curso em diante, eles já começam, né, passar o alquinho, quando eles já estão fazendo isso aqui, está pronto, né? Ou não fazem, ou não seguem, né? E aí eu fico pensando assim, bom, qual é o nosso papel enquanto formadores, né? Sejamos nós, sejam os profissionais da assistência, que também formam os nossos estudantes, né? Então, esse arcabouço de atores aí da formação, a nossa atuação, a forma como a gente concebe essa temática e a forma como a gente atua, nossa atitude com relação à segurança dos pacientes, ela é repercutida para quem a gente forma, né? Sem dúvida. Então, a gente ouve muito dizer assim, na academia, isso é coisa da academia, aqui a gente faz assim, ou isso é daqui, lá na academia se vê de outro jeito. Então, existe eu diria que tem um jogo, assim, a gente vai passando, quem é o culpado? Por que a gente não faz isso, né? E aí existe uma normalização desse desvio, né? E a gente acaba, na prática, consolidando ações de cuidado que são desviadas, mas que são
transformadas em normais, né? Eu tenho estudado normalização do desvio, tenho projeto nesse sentido de pesquisa, porque eu tenho uma inquietude com relação a essa cultura de baixa expectativa, né? A gente sempre fez assim aqui, agora vem essa diretriz, tem que mudar, tem que seguir, né? Então, eu acho que acho que talvez nessa pergunta o que falta, eu acho que formalmente um acompanhamento, eu não quero usar a palavra fiscalização, porque eu acho que ela às vezes é muito dura, né? Talvez não seja a palavra, mas um acompanhamento para que a gente possa também manter e que todos nós que somos formadores, a gente precisa dar o exemplo, né? Afetivamente, assim que a gente aprendemos a tudo na nossa vida, assim, vendo outras pessoas fazerem, né? Sim. Até porque, né, Janete, é o comportamento e atitude que vai formar a cultura, né? Então, como que eu vou transformar a cultura se eu não mudar o comportamento e atitude daquele profissional, né? Então, acho que esse caminho, né, formalmente por legislações, por acompanhamentos do Ministério da Educação, do Ministério da Saúde, da sociedade, certificações, eu acho que é um caminho que não tem como voltar nisso, a gente precisa disso, assim como a exemplo das acreditações das instituições, e por outro lado, né, nós precisamos desenvolver a cultura, principalmente para quem, nessas pessoas, então, são profissionais, professores, quem seja, né, no desenvolvimento dessa cultura de segurança do paciente, né? Talvez práticas mais colaborativas, interprofissionais, acho que cada tema a gente ficaria aqui horas falando, né? Então, correndo assim no tempo, porque... Sem dúvida. Para deixar os colegas também falarem. E aí, às vezes, até me vem à cabeça aquela reflexão que às vezes a gente escuta assim, mas eu sou um profissional que eu trabalho em 2 ou 3 organizações. Aí na organização A, lá eu tenho que cumprir com as práticas de segurança. Mas lá na organização B, ninguém faz, então lá eu também não faço. E lá na organização C, mais ou menos, porque lá também, né, não é todo mundo que faz, mas também tem alguns que fazem. Mas aí, cadê o comprometimento, o debate e o engajamento do profissional quanto à segurança do paciente? Né? Não importa se aquela instituição tenha ou não. Se eu entendo que é importante e eu compreendo que é factível, eu vou executar, né? Seja desde a higienização das mãos, né? Mais que você comentou. Então, não importa, eu vou higienizar as mãos da forma correta e adequada e nos momentos em que eu preciso, né? É um desafio. Um desafio, o Leonardo Pinto colocou, né? Dessas questões que a gente precisa estabelecer essas estratégias em qualquer âmbito. Só como é que a gente consegue em qualquer âmbito quando vira uma cultura, né? Quando aquilo é muito importante. E a gente percebe que profissionais, a gente vê com egressos nossos, inclusive. Profissional que se compromete, às vezes ele sofre até bullying. Não sei se o termo também é muito forte, tá? O que eu tô fazendo. Mas entendemos o que você está querendo dizer. Mas assim, não faz assim, aqui a gente não faz dessa forma, né? Então, são questões bem importantes, complexas, né? Críticas, exato. Importantes. E pegando o gancho da Janete aqui, já que ela te chamou, por favor, Leonardo Pinto, agora é com você. Conte para a gente, o que você acha que está faltando aí para a gente acelerar essas iniciativas? Vamos lá, eu acho bom, essa questão, o que a gente está fazendo aqui hoje, né, eventos que incluam profissionais de diferentes áreas são super relevantes, né, ajudam em relação à conscientização, sensibilização. Acho que uma coisa que a Janete comentou em relação às diretrizes curriculares também é importante, né? De todas as áreas da saúde, a gente teve na medicina agora um exemplo bem recente, que foi a inclusão dos cuidados paliativos como obrigatoriedade na matriz curricular da medicina. Isso acaba tendo um impacto, porque quem está na gestão acaba lendo, então acho que também é importante e deixar isso bem claro em todas as diretrizes curriculares dessas áreas, né? Agora, eu queria voltar a alguma coisa que já foi comentada, que é o papel que os alunos vêm exercendo, né? Porque essa sensibilização que a gente vê nos alunos desde cedo acaba levando a esse comportamento, foi comentado aqui no chat, que é dos alunos cobrarem na prática o que eles foram ensinados.
Claro que, e também a Janete já comentou isso, uma coisa que envolve comportamento e atitude se ensina pelo exemplo. Então, à medida que o exemplo vai sendo dado de forma errada, vai gerando viés. Mas eu vejo isso eu vejo a questão, o papel dos alunos que recebem esse tipo de formação desde cedo como um potencial muito interessante no sentido de melhorar a qualidade. Porque é interessante como acontece na prática, né? Os alunos hoje têm isso muito forte, né? Eles foram ensinados de uma forma, eles vão lá e eles questionam. E eu acho isso positivo, né? E acho que isso é legal de se comentar dentro do ambiente acadêmico, né? Quando a gente tem reunião com os docentes, às vezes até os docentes ficam um pouco, mas o aluno está questionando. Olha, tem que ver o questionamento, né? Se é para melhorar o ambiente assistencial, pode ser positivo, a gente tem que pensar e não... Né? Hoje a hierarquia é muito pequena, quase inexistente, o aluno não sente problema de questionar, né, em relação à prática. E uma coisa que eu acho também, já foi comentado, mas eu queria reforçar, é a questão da formação interprofissional, né? Porque os alunos no ambiente de prática assistencial, eles não estão sozinhos ou separados por cada área, né? O aluno da medicina está junto com o da enfermagem, ou da farmácia e assim por diante. E esse tipo de comportamento acaba influenciando um outro. Então, eu acho que quanto mais a gente conseguir, dentro da formação de segurança do paciente, ter disciplinas, cursos, eventos que envolvam atividades interprofissionais, eu acho que o benefício vai ser maior. Então, acho que tudo isso pode ter um papel importante, né? Claro que, de novo, acho que a gente já teve um grande avanço, mas como envolve uma mudança que vai além, né, do conhecimento teórico, realmente isso cria um desafio que é maior, Sim. Então, Sim. eu acho que o exemplo e a atitude de todos que estão envolvidos é o essencial em termos de ensino também. Não, excelente, Leonardo. Eu concordo com você. Achei muito bacana você ter reforçado essa questão da força dos alunos, né? Então, se eles compreendem o que significa isso, a importância disso, e eles trazem isso para dentro das instituições de saúde, quando eles estão lá executando a sua atividade no dia a dia, acho excelente. Né? A gente vai aos pouquinhos transformando, né? Vai mudando essa cultura dentro das instituições. Concordo muito com você, e bem como as demais questões aí que você colocou. Agora o Leonardo Kister vai falar para a gente também sobre o que ele entende que ainda falta, mas eu queria propor um desafio para quem está aqui na sala conosco. Vocês estão ouvindo os nossos convidados falarem aqui de iniciativas, né? Ou seja, o que eles entendem, né, que está faltando aí para a gente acelerar mais iniciativas concretas dentro das instituições de ensino acerca da segurança do paciente, como disciplinas obrigatórias, enfim, outras iniciativas. Então, enquanto o Leonardo Kister vai falando, gostaria de convidar vocês a colocarem no chat o que vocês também têm de ideias. Se vocês entenderem que tem alguma ideia diferente, o que vocês já viram, por favor, compartilhem aqui conosco, que aí a gente faz um consolidado aqui no final, tá bem? Leonardo Kister, por favor. Bem, vamos lá. Eu acho que eu vou retomar de novo aquela reflexão que a professora Janete fez no início, sobre já fazíamos isso com nomes diferentes e não querendo aqui ser o advogado contrário das falas anteriores. Mas talvez se nós entendermos como é que essas demandas estão pulverizadas e como é que elas podem ser concentradas, né, em com um único esforço, talvez o resultado direcionador seja maior. Não sei se vocês entenderam o que eu estou querendo dizer, porque em muitas das vezes essas demandas estão assim, bem pontuais e pequenas ao longo das disciplinas, ao longo dos currículos, mas aquilo não está numa massa
única que possa fazer, de fato, surtir um efeito maior no processo. Então, eu faria essa reflexão. Afora isso, eu acho extremamente importante, todos nós aqui sabemos que as nossas profissões, e todas as profissões, na verdade, elas nascem de uma demanda social. O que a população espera, inclusive as mudanças de trajetória na forma como a medicina, a enfermagem, a farmácia foram evoluindo seus processos de cuidado e relação com o paciente, vem também da demanda e de uma pressão social do que eu espero daquele profissional. Então, os pacientes exercem um papel também muito forte nisso, quando eu digo assim, esse profissional que está sendo formado aí não me atende. Eu preciso que ele mude a forma dele ver, eu preciso que ele mude a forma como ele me trata, né, ou como ele traz isso na segurança do processo, né, aquela questão do envolvimento do paciente no seu processo de cuidado e tirar aquela imagem de um ser passivo, pacífico e que não faz nada por seu processo de cuidado. Então, o processo de educação também para os pacientes, que são os cobradores, né, a quem, teoricamente, a gente presta os nossos serviços, muito provavelmente serão impulsionadores de uma mudança de prática, né? Isso pode levar algum tempo, mas eles vão exigir uma mudança na postura, uma mudança no processo de formação por exigirem um profissional mais atuante, um profissional diferente do que atua hoje, né? E óbvio que a gente já evoluiu muito, eu não tenho dúvidas em relação a isso, mas acho que esse também pode ser um fator impulsionador. Não vou ficar sendo repetitivo, essas foram as duas reflexões que eu traria sobre essa questão que você perguntou sobre o avançar e melhorar a velocidade. Então, eu acho que talvez essa coisa do que está hoje tão pulverizado, a gente poderia tentar concentrar e botar o nome atual e os nomes e as nomenclaturas atuais, até para que as pessoas comecem a assimilar de uma maneira direta, e isso, ao invés de estar tão espalhado, ser junto, talvez traga um resultado melhor e também gerar na própria população a quem a gente assiste esse conhecimento ao ponto dela fazer a cobrança, porque ela cobrando a gente consegue retroalimentar o sistema e a partir disso a gente mudar nas bases, tá bom? Eu acho que essa é a contribuição que eu tinha para fazer sobre essa pergunta. Excelente, Leonardo, e tem se discutido muito como que a gente consegue levar esse assunto segurança do paciente em uma linguagem acessível para o usuário final, né? Para dentro das suas casas, né? Às vezes a gente compara até, por exemplo, se a gente for pensar numa panela de pressão, que eu vou comprar panela de pressão, eu vou olhar, eu chego lá no local onde tem a panela de pressão, vou verificar se ela tem lá o selo do Inmetro, né? Assim que a gente olha, né? Como que a gente consegue levar esse assunto para dentro das casas, da mesma forma que a panela de pressão chegou lá com o selo do Inmetro, né? Fazendo aqui uma analogia. Ou então aquela questão da tomada, ou do celular lá que tem a validação da Anatel, né? Então, a gente começa a pensar em questões acerca da segurança do paciente, porque quanto mais esse usuário final ele tem o conhecimento disso, mais ele vai poder fazer essa cobrança que você comentou, né, Leonardo? Excelente a tua colocação aí, muito bem. E aí, para a gente fechar aqui com chave de ouro, que já estamos finalizando, infelizmente, né, que eu concordo com a Janete, se deixar a gente fica aqui falando de cada um desses temas por muito tempo, porque é um tema que instiga muito a gente e que a gente sabe que tem muito ainda a se fazer. Eu queria ouvir de vocês, se vocês entendem que, assim, será que no Brasil a gente poderia tentar propor um plano nacional, uma política nacional para a educação acerca da segurança do paciente? E qual que seria o caminho? Será que tem algum caminho? Quer iniciar, Diego? Eu vou iniciar aqui pelo Diego, até para poder também te deixar à vontade aí. Obrigado. Olha só, eu queria fazer um comentário, assim, por favor. Até você falou, que todo mundo falou, nós não vamos esquecer que nós estamos vivendo uma mudança absurda, que é a telesaúde, que é a inteligência artificial. De fato. O ChatGPT não é uma realidade, tem as alucinações dele, mas, assim, se você comparar, eu estou até fazendo um estudo sobre isso, de pesquisa, começando porque é absolutamente necessário, mas isso está diretamente no seu celular, no WhatsApp. E se nós formos pensar, né, que como o celular hoje entrou na população em todas as camadas sociais, né? Hoje você pensando de telefone fixo, o que é, né? Exato. Ninguém tem. Em todas as casas. Um celular virou uma ferramenta para qualquer trabalhador, em todos os níveis. E aí nós estamos mudando completamente. Nós estamos entrando numa outra era muito séria, porque diferente do Google, que era o Dr. Google, que é a pesquisa,
a inteligência artificial essa generativa, ela vem com uma outra abordagem completamente diferente. E o banco de dados enormes, o data banking, né, e o manejo disso, engenharia de máquina, etc., isso é uma realidade muito forte que vai impactar em todos os níveis. Em todos os níveis. Não vai ser só essa telesaúde, é outra coisa que mudou. E, assim, agora, só um exemplo que eu gostaria de dar. Por exemplo, nessa resolução 2174 do Conselho Federal de Medicina, fala lá, é recomendável uma consulta pré-anestésica a nível ambulatorial das cirurgias eletivas, pelo menos 3 dias antes da cirurgia. É recomendável. Além da visita pré-anestésica, momentos antes da anestesia, a entrada do paciente no centro cirúrgico. E o que acontece? Acontece que isso já é há muito tempo, e, inclusive, a própria saúde suplementar, as operadoras pagam isso, e muitos hospitais aqui no Rio de Janeiro já fazem isso há mais de 10 anos, há muitos anos fazem essa consulta presencial. A discussão, outros lugares não fazem. E é engraçado, você vai ver aqui no Rio de Janeiro, em que você tem uma abordagem diferente da anestesiologia, de anestesista trabalhar com equipe cirúrgica, diferente de outros lugares que têm cooperativas, ou que têm grupos que fazem isso, ou não fazem. Entendeu? Você tem uma legislação em que ela não é uniforme, está longe de ser uniforme, como a própria Janete falou, é uma resolução, mas não tem a força de uma RDC, que seria o mais importante, a questão de recuperação. Então, assim, eu acho que o ponto importante é a gente saber 2 coisas. Primeiro, que está havendo uma revolução que nós ainda estamos engatinhando. Agora, por outro lado, de tudo que nós falamos aqui, tem uma coisa super importante, que eu acho que é a primeira coisa que qualquer manual de acreditação, e principalmente eu conheço mais o da JCI, fala, que é a governança e liderança. Se nós não tivermos governança e liderança, e que essa governança não consiga se comunicar, mostrar também, como se falou aqui, do exemplo e se comunicar, é muito difícil criar essa cultura que nós vivenciamos. Assim, toda essa jornada que eu falei, que eu tenho mais de 10 anos feito com a graduação, eu vejo, sim, dentro de um caminho, como o Leonardo falou, como foi dito aqui, mas é muito mais lento. E agora a gente tem uma outra oportunidade de ter um salto qualitativo com tudo isso que com essa tecnologia que pode nos ajudar. Eu agradeço a participação. Eu tenho uma reunião daqui a pouco. Fica à vontade. E obrigada, viu, Diego, pelas grandes contribuições. Um prazer ter te conhecido. Fique super à vontade. Acho que abrilhantou a nossa tarde, viu? Eu tinha comentado com a Giovanni. Olha, prazer grande. Janete Moneto, Leonardo Kister, que é meu amigo, e prazer agora, Leonardo Pinto, é você, Giovanni, a todos os outros que estão assistindo. Imagina. Desculpa, obrigada. Mas aqui eu tenho uma... Imagina. Sem problema algum, fica à vontade. O Leonardo Pinto, eu vou voltar agora então com você para que você possa falar assim, acerca um pouco dessa questão. O que você pensa? Será que uma legislação, uma RDC, um plano nacional voltado para isso nos ajudaria? É possível isso? O que você pensa acerca dessa questão? Eu acho que sim, acho que a gente precisa ter uma regulamentação formal do ensino de segurança paciente na área da saúde. Acho que pode ajudar, né? A gente já teve avanços nesse sentido, né? A gente vê aqui, o Ministério da Saúde tem ações nesse sentido, mas acho que tem que envolver a educação, né? Eu acho que vai além do ambiente assistencial, né? Porque como envolve comportamento, ensino, isso precisa estar desde cedo na formação dos profissionais de saúde, né? Então, eu acho que sim, a gente pode, obviamente, usar as diretrizes curriculares. Não sei se um plano nacional, né,
no sentido de fortalecer a educação da segurança do paciente, seria, acho que sim, mas teria que ver bem quem seriam os envolvidos, né? Quem participaria. Eu acho que a própria diretriz curricular pode ser um avanço no sentido de estimular as ações de ensino nessa área. Tá? Elas normalmente são a base, né, para quem tem cursos novos, para quem tem ajustes nos cursos. Então, acho que seria um meio que me vem assim mais claro da gente ter esse estímulo da segurança do paciente no ensino das diferentes profissões da área da saúde. Sim, excelente, Leonardo. Agora eu vou pedir para o Leonardo Kister falar, e aí a Janete fecha esse debate aqui com essa fala, pode ser? Pronto. Concordo aí com o meu xará. Nas diretrizes curriculares de farmácia, né, como até a Janete já citou, que tinham de 2017, amparado em 3 eixos, como essa diretriz ela é formada, em cuidados, tecnologia, inovação e gestão, ela cita em 6 momentos, né, de forma direta e indireta, a parte de segurança do paciente. Né? Em 4 dos momentos é de maneira indireta, né, quando ela fala em qualidade, quando ela fala em segurança, mas assim, mais voltado para a parte de medicamentos, e que a gente de alguma forma correlaciona isso, né, a segurança do paciente, mas de maneira direta com o termo segurança do paciente em 2 momentos. E aí eu concordo, né, talvez também não usando o nome fiscalização, Janete, que isso às vezes me parece um pouco pesado, mas talvez em algum momento de uma maneira mais incisiva a gente precisa de uma atuação, e concordo com o Leonardo, talvez do Ministério não da Saúde, mas da Educação, né, entendendo que isso já é uma política de saúde pública. Então isso precisa ser também uma política educacional mais forte, né, e pensada no sentido de que, de algum modo, ela aconteça de maneira obrigatória nesse sentido, e que isso também não fique tão solto. Eu me lembro que quando o Plano Nacional de Segurança do Paciente foi instituído e que tinha a obrigatoriedade de você instituir os núcleos de segurança do paciente, em algum momento a Secretaria de Saúde dos Estados começaram a cobrar isso de maneira obrigatória para que cada hospital tivesse o seu, e isso foi um movimento importante, mesmo que tenha sido num formato, vou usar o termo mais punitivo, né, da obrigação e da fiscalização. Talvez, quem sabe, infelizmente, esse talvez seja algum caminho, né, que a gente tente traçar no início, para o ponto de depois a gente não ter que ficar, mudar a cultura é uma coisa que não é fácil, a gente sabe disso, a gente tem uma habitualidade de acordar do mesmo jeito todo dia, calçar o mesmo chinelo, né, escovar os dentes, criar um hábito normal, né, o cérebro da gente é projetado para não fazer tanto cálculo, então imagine que mudar a cultura não é simples, e às vezes por força de uma determinação, ela vem, né, e muito, talvez esse seja um cenário, talvez até necessário, né? Então, por exemplo, eu me lembro que na época a farmácia foi, não, você só vai vender com receita, né? Isso é uma briga, mas às vezes por medidas de proteção maior, até do ponto de vista, eu preciso estabelecer essas regras, porque senão eu não vou conseguir alcançar aquilo no tempo que eu desejaria, e os resultados não vão ser vistos a curto prazo, né? Então, acho que talvez numa medida um pouco mais enérgica, usando esse, apesar de não gostar, viu, Janete, sou igual a você, prefiro as coisas que sejam, na verdade, entendidas e absorvidas, porque as pessoas entendem a importância, e não porque tem alguém obrigando, né? Mas assim, talvez no início isso seja um pouco necessário e depois as coisas vão acontecendo. Não vou me delongar mais, foi um prazer enorme estar aqui com vocês, conhecê-los. Tá? Passo aí para a professora Janete. Por favor, Janete. Então tá. Eu não tenho claro se a gente precisa de um plano, porque nós já temos muitas indicações. Eu não sei se a construção de um plano específico, porque se a gente vai pensar, a gente tem tantas áreas que também são importantes e a gente não dá conta, né? Então, eu acho que a gente já tem indicativos bem importantes, já construídos no país, e em 2017, o Conselho Nacional de Saúde, ele publicou uma resolução, vou copiar aqui que eu não me lembro o número, a resolução 569, foi de dezembro de 2017, em que ele fala e faz várias recomendações, ele traz aí os pressupostos, né? Tem 5 ou 6 pressupostos, e a segurança do paciente, o Programa Nacional, ele está citada como um arcabouço para as diretrizes curriculares. Então, a gente já tem muitos elementos, talvez, um olhar mais, né? E aí, de acompanhamento para que isso aconteça. Como eu disse, enfermagem não tem ainda uma atualização das DCNs, né? Então, eu não sei se a gente precisa de um
um plano nacional para o ensino, porque a gente já tem vários norteadores. Então, eu não tenho claro. Talvez seja importante, mas eu não sei se o caminho é por aí, né? Entendo. E eu Janete, acho... só lhe cortando, e que para mim, aqui para nós, é surpresa não ter DCN para enfermagem, porque para mim é a área que mais avança nisso nas discussões interdisciplinas nos cursos. Sim, sim. Então, assim, quando você faz uma busca na literatura, é onde você mais encontra no curso de enfermagem, que inclusive é a motivadora, a inovadora em vários processos em relação a isso, né? Via de regra, aqui no Brasil, Silvia Cassiani, enfermeira, foi uma das que primeiro discutiu erro de medicação, por exemplo. Então, olha, eu vou lhe dizer que para mim foi uma surpresa ter aprendido isso aqui com você, viu? Isso mesmo, a gente é muito surpreso para nós, inclusive, como não temos, né? Depois de tantas discussões, inclusive de construção diminuta relacionada às diretrizes de forma coletiva no Brasil todo. Nós temos discussões nos congressos brasileiros de enfermagem, enfim, né? Então, essa é uma realidade, né? Agora, eu acho que mais do que ter esse... Acho que o plano direcionador ajudaria, mas mais do que isso, eu volto a dizer, acho que um ponto que para mim ele é fundamental. A gente trabalha aqui na PUC com... Acho que todo mundo conhece, com a taxonomia de Bloom, nos domínios da aprendizagem a cognitiva, afetiva e psicomotora. A gente trabalha há muitos anos na enfermagem. Mas nos últimos anos, Mariana está aí que está. É recente no curso, né, Mariana, mas já está trabalhando conosco. A gente vem trabalhando intensivamente para que a gente possa tornar significativo, né? Então, por exemplo, quando a gente trabalha com conhecimento, não é somente lembrar e entender, ele precisa evoluir nos degraus aí do cognitivo para que ele possa, quando está na frente do paciente, ele possa criar um ambiente de segurança, né? Quando a gente fala de afetivo, do domínio afetivo, que é aquele compromisso que o estudante tem, né, com a sua própria aprendizagem, ele precisa internalizar. Quer dizer, ele tem que fazer porque ele acha que é importante. E aí, Leonardo, a gente está falando de cultura, né? Ele tem que fazer porque é importante para ele. Ainda mais quem estuda aprendizagem de adulto sabe disso, né? Adulto faz e aprende o que é significativo para ele. Se não é, ele não vai aprender. E no psicomotor, né? Eu volto só para, né? Ele começa reproduzindo o que ele vê fazer e depois ele naturaliza. No momento que o último degrau ali é a naturalização. Então, no momento que... Então, eu acho que esses, por exemplo, estou dando um exemplo aqui da taxonomia de Bloom, por exemplo, que a gente utiliza em todas as disciplinas aqui do curso e que está no nosso plano de ensino. Nós temos objetivos de aprendizagem focados para cada disciplina. O nosso instrumento de avaliação de prática, porque o nosso curso tem 60% da carga horária prática, ele tem os objetivos de aprendizagem específicos para cada disciplina. As disciplinas, elas são discutidas a cada semestre com todos os professores. Não é a disciplina da Mariana, a disciplina da Janete. O Fundamentos é desse grupo. A gente discute todos os planos da disciplina de forma conjunta, tentando. Mas, mesmo assim, nós enfrentamos, e acho que no Brasil, eu ouço essas discussões, né? Em várias frentes, a gente enfrenta dificuldades, inclusive de utilização da taxonomia. O que é segurança do paciente? O dano, mas que tipo de dano? A gente só pensa no dano físico, por exemplo. Então, tem tantas questões assim que precisam ser, né, aprofundadas, né? Mas eu acho que esse caminho, utilizar a experiência baseada em simulação, é vital no meu ponto de vista. Tem que ter isso deveria estar nas exigências, não é ensino EAD, não, tá? Eu sou totalmente contrária, tá? Inclusive, esse é o motivo das nossas diretrizes também não terem saído, porque teve um apelo muito grande para transformar os cursos de enfermagem, né, com uma carga horária em EAD muito grande, então a gente está batalhando todos os anos com relação a isso, mas a experiência baseada em simulação, ela fortalece para que a gente possa desenvolver conhecimentos, comprometimento afetivo com aquele aprendizado e habilidade psicomotora antes que a gente faça no paciente real, né? Estudantes da área da saúde se envolvem em eventos, em incidentes de segurança, sim, e muitas vezes com danos, né? Então, a gente precisa estar atento a isso. Então, eu acho que essa política deveria envolver esse âmbito, assim, né, de como a gente pode também efetivar o que está lá descrito bem bonito, né, nas diretrizes todas que a gente vê, né,
está muito bonito e a gente não consegue. Então, acho que eu fugi um pouquinho da tua pergunta. Não, mas fica tranquila. Eu acho que é importante, assim, finalizar esse momento, né, com essa reflexão. E também agradeço, né, ao Salvador, que, né, parceiro de longa data, a todos vocês né, alguns de vocês conhecendo aqui. Então, muito obrigada pelo convite, né, e sigamos, né. Nossa, gente, excelente, muitas coisas, viu? Eu fiz uma listinha aqui do que a gente tem de iniciativas que a gente pode colocar em prática, pensando aí, independente da frente que a gente esteja, né? Seja uma sociedade, uma associação, uma instituição de ensino, uma instituição de saúde, enfim, a gente pode unir os esforços aí para tentar buscar um direcionamento mais consistente e talvez trazer isso mais para a prática, né? E que a gente possa, Janete, daqui 1 ano, daqui 2 anos ou 3, falar diferente, né? Poder dizer assim, nossa, que bacana, avançamos muito acerca desse assunto que é tão importante e relevante. Então, eu listei aqui, por exemplo, de tudo que vocês falaram, né? Que a gente possa trabalhar mais e engajar mais a multidisciplinaridade, trazendo todas as partes interessadas para essa discussão, que a gente possa utilizar todas essas fontes e recomendações, diretrizes que a gente já tem, mas que a gente possa colocar em prática e talvez estruturar em uma forma de um monitoramento mais consistente, que aí a gente consegue ter sustentabilidade, né, perenidade desse assunto dentro da instituição, que a gente possa mudar a cultura acerca disso, porque mudando a cultura a gente muda o comportamento e a atitude das pessoas, ou que o comportamento e a atitude venha mudar a cultura, né, também, que a gente possa cada vez mais ter eventos como este que o Salvador aí na Safe for Me organizou para trazer profissionais de diferentes frentes e esferas para discutir vários assuntos super importantes acerca da segurança do paciente, que a gente possa cada vez mais envolver os alunos nesse papel, fazer com que eles reconheçam a sua responsabilidade, o seu papel para a segurança do paciente também, não só lá dentro das escolas, mas que eles possam trazer isso para dentro das instituições de saúde, quando eles estiverem lá trabalhando, trazer cada vez mais essas disciplinas para serem, de fato, concretas e obrigatórias para dentro dessas grades curriculares, né? E promover essa mudança, seja através dos alunos, como, né, foi comentado, ou através até dos próprios pacientes, né? Que eles possam também nos cobrar cada vez mais disso. E que essa transformação digital que estamos vivendo possa nos apoiar com tudo isso, possa vir como um grande apoiador, uma grande ferramenta utilizada com segurança, né, de forma consistente, consciente e acessível, mas que ela possa nos ajudar. E, se necessário, né, diante de uma diretriz que já tem, estamos com tantas fontes, recomendações já e diretrizes propostas, que, se necessário for, como o Kister colocou, ter uma legislação, uma regulação também que possa dar um empurrãozinho, por que não, né? Então, fiz uma listinha aqui de compromissos do que a gente pode sair daqui desse nosso debate para a gente discutir e levar isso para as nossas instituições e analisar e refletir, sabe, gente? O que a gente pode fazer acerca disso, né? Para ajudar, para auxiliar, fazer com que esse movimento tenha que esse movimento ele seja maior, né? E que ele traga, de fato, mais ações efetivas para todas as partes interessadas. Então, Salvador, muitíssimo obrigada pela oportunidade de estar aqui moderando essa mesa com esses ilustres palestrantes. Gostaria de agradecer o Diego, o Kister, o Leonardo Pinto e a Janete pelas grandes contribuições. Foi um prazer imenso e espero poder encontrar vocês em outros eventos, enfim, seja presencial ou online. Então, obrigada, Salvador, mais uma vez por essa grande oportunidade. Eu estou me sentindo meio técnico da seleção, assim, é só craque, eu só tenho craques em volta. Então, assim, agradecimento especial. Saio energizado, mais um dia excelente, assim, a Janete me lembrava, e tu deve te lembrar disso, quando nós marcamos, acho que não tinha nenhum núcleo ainda. Para quem não sabe, tem 2 enfermeiras que me trouxeram para a segurança do paciente, a Fernanda Boas, que trabalhava para a Janete, e a Janete, tá? Então, assim, se eu estou fazendo isso hoje, foi porque um dia a Janete foi a minha supervisora, eu gosto de dizer isso publicamente, né? Acabei fazendo pós-doc numa faculdade de enfermagem aqui na San Diego State, né? Então, muito bom. Por influência da Janete. Então, mas eu me lembro que eu e a Janete fomos fazer uma reunião com os cirurgiões do Hospital São Lucas, quando a Janete queria implementar o protocolo da cirurgia segura, e eu nem sabia direito o que era aquilo antes de núcleo de segurança, acho que 2011, Janete, 2010. Imagina o desafio, Janete. Desafio. Nossa, imenso. Então, é a certeza de que a gente está evoluindo, né? E que pessoas como vocês todos aqui são extremamente importantes nessa caminhada. E muito obrigado por terem, enfim, dedicado um pouquinho do tempo para compartilhar aqui. Dizer que a nossa audiência ela vai alcançar muito mais gente, porque isso aqui vira depois um videozinho no YouTube, a gente espalha para todas as nossas redes aí também. Certamente muita gente vai se aproveitar do conhecimento de vocês.
E deixar o convite para quem puder amanhã participar do nosso último dia, já engatando, né, a nossa campanha alinhada à Organização Mundial da Saúde, que é o engajamento do paciente esse ano, né? Então, amanhã vamos debater o engajamento do paciente. Quem puder, amanhã, 13h, nesse mesmo link do Zoom, tá bom? Gente, pontualmente, às 15 horas, damos por encerrada a sessão. Obrigado a todos e um bom resto de dia. Fiquem com Deus aí. Um grande abraço. Obrigada. Tchau, tchau. Obrigada, obrigada. Salvador, a Fernanda Boas foi minha aluna e minha primeira bolsista de IC. Olha aí, viu só? Olha só, tu viu? Muito pequeno. E vocês duas são as minhas principais influências. Eu sempre mostro fotos aí. Olha só. Beijo, abraço a todos. Beijo. Tchau, tchau.